Boa noite a todos os alunos. Iniciamos nessa aula de hoje desejando que todos estejam bem, em saúde, em paz, né? E deixamos bem claro, a partir de hoje nós encerramos a nossa matéria e a partir de hoje nós vamos trabalhar com revisões da matéria para a nossa NP2. Hoje eu irei passar o último exercício que vai compor a nota parcial da NP2. E como é que vai ser a NP2? A NP2 será uma prova, uma avaliação, onde eu mandarei para vocês e vocês terão 24 horas para me devolver. Da outra vez eu passei 48 horas, agora não. Vocês vão ter 24 horas para me devolver essa avaliação pelas normas da faculdade, tá certo? Pelo que até o presente momento vocês vão ter 24 horas. Vai depender da faculdade o que eles vão nos dizer ainda. Nós ainda estamos encaminhando as provas para a avaliação das coordenações, ok? Mas, de antemão, eu vou começar a fazer as revisões. Onde é que inicia a nossa matéria da NP2? A nossa matéria da NP2 inicia de atos e fatos contábeis, mas eu peço a vocês, porque também nós vamos revisar a estrutura do balanço patrimonial e da DRE, mas se inicia de atos e fatos contábeis, tá certo? Então hoje eu peço a vocês que para acompanhar esta aula, vocês assistam essa videoaula acompanhando através do PowerPoint que nós tratamos de atos e fatos administrativos e contábeis. Ok? Então, foi tema da nossa aula 6, vocês têm o PowerPoint. Eu vou colocar esse PowerPoint hoje novamente no AVA. No AVA hoje eu vou colocar novamente esse PowerPoint. Então eu peço a vocês que baixem esse PowerPoint, leiam, né? Porque pode ter questões também tiradas dali. Nesta aula de hoje, na próxima, eu vou abordar um ponto que eu não trabalhei com vocês, que são os lançamentos de segunda, de terceira e de quarta fórmula, certo? Então vamos começar. Atos e fatos administrativos e contábeis. Então, o que são atos e fatos administrativos e contábeis? São acontecimentos dos quais decorrem mutações no patrimônio da entidade, sendo de interesse contábil, né? São também conhecidos como fatos contábeis. Exemplo, pagamento de aval, compra de mercadoria, prestação de serviços. Então, todas as transações que ocorrem dentro da empresa, são atos e fatos administrativos e contábeis. E estas informações, estas transações vão parar na contabilidade, onde nós devemos fazer os lançamentos contábeis. Se vocês lembrarem da aula de princípios, na aula de princípios nós tratávamos, né, com vocês que todos os atos contábeis, todos os atos da empresa estão amparados em princípios da contabilidade. Que princípios são esses? Entidade, continuidade, registro pelo valor original, oportunidade, competência, prudência. Ok? Então, acompanhe através do PowerPoint. Eu estou passando esta aula para vocês, olhando para o PowerPoint. Ok? Os fatos contábeis podem ser classificados como permutativos, também chamados de qualitativos ou compensativos. Os fatos contábeis são permutativos, eles podem ser também chamados de qualitativos e compensativos, depende do autor. Outro tipo de fato contábil são os modificativos ou mistos, tá certo? Os modificativos ou
mistos. Ok? Então vamos lá. Fatos permutativos são acontecimentos que ocasionam variação no patrimônio da entidade, mas que não afetam a respectiva situação líquida. Primeiro, o que é situação líquida? O que é situação líquida? É a diferença entre o saldo totais do ativo e do passivo, ou o resultado do PL. Nós dissemos para vocês que o ativo são os bens e direitos, o passivo são as obrigações com terceiros, e o PL é o resultado do ativo menos o passivo. O que sobra pertence aos proprietários da empresa, pertence aos sócios da empresa. Por isso que nós chamamos o PL, o patrimônio líquido, ou a situação líquida, de capital próprio. É por esse motivo que a conta lucros ou prejuízos acumulados vem dentro do PL, porque os lucros ou prejuízos acumulados são dos sócios. É por isso que o capital investido pelos sócios vem dentro do PL, porque é o dinheiro dos sócios. Tá certo? Então, o resultado da diminuição entre total do ativo menos total do passivo é o PL, ou situação líquida, que representa o capital dos sócios das empresas. Tá certo? Consistem apenas na simples permuta, compensação de valores entre contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido, não envolvendo contas de resultado. Primeiro, quais os tipos de contas que nós falamos até hoje? Nós falamos 3 tipos básicos de contas. Nós temos as contas patrimoniais, as contas de resultado e as contas, por último, que nós tratamos de transferência ou transitórias. Contas patrimoniais, contas de resultado ou contas de transferência ou transitórias. Certo? Então, os fatos permutativos é apenas a permuta, o tirar o dinheiro de um local e colocar em outro. Não é, o patrimônio da empresa não cresceu em nada. Eu apenas mudei de conta os valores através de lançamentos contábeis. Exemplo, um depósito bancário. Eu tirei o dinheiro do banco, do caixa e coloquei no banco. A empresa teve lucro? Não, a empresa não teve lucro com isso. Teve aumento do patrimônio? Não, o patrimônio total ficou o mesmo valor. O patrimônio total ficou o mesmo valor, não aumentou nada, certo? Então, observem que os fatos permutativos são apenas a mudança de valor de contas de um local para o outro. Comprei uma máquina à vista. Então, o dinheiro saiu do caixa, paguei o fornecedor e a máquina entrou na conta máquinas e equipamentos. Teve aumento? Não. Teve prejuízo? Não. Teve lucro? Não. Teve investimento. Ok? Então, o patrimônio permaneceu no mesmo valor. E quando eu digo que o patrimônio permaneceu no mesmo valor, eu estou dizendo que eu não mexi com as contas de resultado. As contas patrimoniais são as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. São as contas que compõem o balanço patrimonial. As contas de resultado são as contas de receitas, custos e despesas. As contas de receitas, custos e despesas. Essas contas de resultado não estão dentro dos fatos permutativos, certo? Então, as contas de resultado não estão dentro dos fatos permutativos. Ponto. Ok? Então, prestem atenção no seguinte exemplo, na seguinte situação. As contas de resultado nos determinam qual foi o lucro que a empresa teve no período, qual foi o lucro que a empresa teve naquele ano. Essa é a função das contas de resultado. As contas de resultado, elas só sobrevivem do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, elas são encerradas todo ano.
Para dizer o quê? Qual foi o lucro? Receita menos custo menos despesa, determina qual foi o lucro e vai nos dizer daquele ano qual foi o lucro. No ano seguinte, elas já começam do zero novamente. As contas patrimoniais, não. Elas permanecem, elas acumulam os saldos no decorrer dos anos. Por isso, nós estamos estudando agora balanços sucessivos, que são os nossos exercícios que nós passamos até a atividade 4, que vocês devem entregar hoje. Eu não irei corrigir a atividade 4 hoje. Não irei corrigir a atividade 4 hoje. Tá certo? Porque a data de entrega era hoje, então tem alunos que ainda não entregaram, eu não vou corrigir a atividade 4. Vou passar a última atividade. Reforço que irei passar a última atividade para a nota parcial da NP2. Ok? Então, prestem atenção que, no caso da nossa disciplina, nós vamos continuar fazendo a revisão na aula de hoje e na próxima aula. Dúvidas, coloquem todas essas dúvidas no portal AVA. Mas voltando aqui, fatos modificativos, ao contrário dos fatos permutativos, conforme já visto, os fatos modificativos ocasionam variação na situação líquida e podem ser aumentativos ou diminutivos, ocorrendo quando são movimentadas contas de resultado. Então, o próprio nome já está dizendo, fatos modificativos, eles vão aumentar ou diminuir o patrimônio. Quando eu tenho despesas, a saída do dinheiro, né? Gustavo, e o que é uma despesa? Despesa é toda compra ou toda saída de recursos para que eu possa ter um lucro. Eu comprei mercadorias para revender, é uma despesa. Eu comprei material de expediente para administrar as operações da empresa, é uma despesa. Eu tive um custo, um gasto com internet. Eu preciso da internet para fazer as atividades da empresa, é uma despesa. Certo? Então, estes valores, eu tenho salários a pagar de funcionários, eu contratei funcionários, tenho salários a pagar, é uma despesa. Vai diminuir o resultado da empresa. Eu tive uma venda de uma mercadoria, uma venda de um serviço, uma venda de um produto industrializado. É uma receita, são contas de resultado. Estas contas de resultado vão nos gerar um lucro ou prejuízo. E por causa disso, as contas de resultado, quando nos geram lucro ou prejuízo, são os fatos modificativos, porque elas modificam, elas aumentam ou diminuem o PL, elas aumentam ou diminuem o resultado ou o patrimônio da empresa. Por gentileza, dúvidas, coloquem no AVA. Estarei hoje de plantão no chat, mensagens e pelo Zap. Não coloquem as suas dúvidas, tá certo? Assistam às videoaulas de hoje e da próxima aula e repitam também as videoaulas das aulas anteriores para estarem preparados para a NP2. Agradeço a atenção e teremos logo em seguida, uma outra videoaula com a continuação desta revisão. Grato e até mais.